Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell. Você sendo homem tem obrigação de ser MGTOW? Ou você sendo mulher tem obrigação de ser feminista? Eu vou abordar um assunto que eu falo aqui no segundo capítulo do meu livro Manual do Trouxa. Os links para você que tiver interesse em adquirir esse livro já estão aqui na descrição do vídeo ou no banner do canal. Essa aqui é a versão da Amazon, tá? E eu vou falar sobre viver em sociedade. É o seguinte, ó. Primeiro, o que é, em teoria, o MGTOW? É um estilo de vida, tá? Que define o seguinte: homens seguindo seu próprio caminho. Basicamente, se você é um homem, a coisa mais sensata que você pode fazer é não casar, não se relacionar de maneira permanente com nenhuma mulher, por causa de toda uma estrutura que vai colocar sua existência em risco. Que estrutura é essa? O Estado e as leis que existem hoje que podem acabar com tudo que você construiu ao longo da vida, né? Então vai desde daquelas leis de divórcio, que parte dos bens do homem vão para a mulher, entre outras coisas, tá? Delegacias especializadas só para mulheres. Então, assim, para entender o MGTOW, a gente vai ter que falar rapidinho sobre feminismo e aí depois eu vou cruzar e a gente vai chegar na filosofia, na antropologia e na sociobiologia para a gente entender esse fenômeno. Por que existe o estilo de vida MGTOW e por que existe, né, o movimento feminista. Então, o spoiler desse vídeo é o seguinte, ó. No final das contas, ambos, quem participa do movimento MGTOW, como quem participa, não é movimento, né, do estilo de vida MGTOW, ou quem participa do movimento feminista, quem tá alheio a ambos aí, todo mundo quer a mesma coisa, que basicamente é o que todo organismo vivo deseja: potencializar a própria existência como indivíduo ou espécie. Basicamente, em outros termos, para a natureza, nós somos meros veículos, né, transportadores dos nossos genes, e para a natureza é interessante que a gente aprimore e preserve os nossos genes. Daí vem o nosso impulso de querer continuar existindo, obtendo os melhores recursos escassos. O que é um recurso escasso? Algo que não é infinito. Existem recursos abundantes, porém não são infinitos. Então, aí que entra a questão, ó. Dentro dessa dinâmica existencial e que é biológica, né, de um grupo de indivíduos querer ser o grupo dominante, ou de um indivíduo querer ser o indivíduo dominante ali, para ter acesso aos melhores recursos escassos, né, isso tem a ver, dentro da sociobiologia, você observa que existem indivíduos que possuem o gene egoísta, que é os meus genes são os melhores, portanto eu vou usar outros indivíduos do mesmo grupo ali, né? Eu tô falando de colônias de animais, de insetos aí, e esse indivíduo do gene egoísta, ele vê outros da mesma espécie como mero recurso. Então, assim, ele vai tentar potencializar a própria existência mesmo em detrimento de outros. E existe também o gene altruísta, que é aquele que se sacrifica pelo grupo. Então, novamente, quando eu falo em gene altruísta e egoísta, não estou colocando juízo de valor. Minha análise é meramente descritiva, como se o egoísta fosse malvado e o altruísta fosse bom. Não, ambos possuem a mesma função. Aprimoramento dos genes aí é um processo de seleção natural, tá? Tá, o que isso tem a ver com o MGTOW e com feminismo? O feminismo é uma manifestação desses genes aí, quando um grupo de mulheres, né, interpreta a realidade da seguinte maneira: nós estamos sendo usadas como meros recursos pelo outro grupo, que no caso é o grupo dos homens. Elas vão interpretar toda a realidade como uma estrutura patriarcal na qual o homem domina a mulher e a mulher é um mero objeto aí, tá? E no caso do MGTOW, né, é uma consequência, tá, de todas as ações que vieram depois, né? Teve ali a primeira onda do feminismo, que é o direito ao voto, né, as sufragistas ali, e aí a partir do momento que você tem mulheres participando da política,
você tem o interesse do lado feminino aí sendo representado dentro do processo político. Então isso muda a dinâmica ali, né? Depois a gente tem a segunda onda do feminismo lá, depois da Simone de Beauvoir, tal, que é aquela coisa da liberação sexual aí, né? De você poder, além disso, você poder também sair de casa, trabalhar, da mulher ser independente nesse sentido aí, tirar aquela coisa de ser a dona de casa. E agora a gente tem a terceira onda, né? Eu nem sei, mas já tá na quarta onda, porque, enfim, que é basicamente meu corpo, minhas regras, né? Então, o que todas essas três ondas vão refletir na nossa sociedade? A gente tem uma dinâmica no aspecto político, e quem tá no poder, gente, isso que vocês precisam entender. O interesse de quem tá no poder é continuar e se permanecer lá, é garantir o acesso aos melhores recursos escassos. E para o grupo que está no poder, homens, mulheres, brancos, pretos, todo tipo de nacionalidade, independente da sua sexualidade, a gente é um mero recurso escasso para quem está no poder. Então, a partir desse mecanismo que é biológico, aí, que é natural, quem está no poder utiliza isso para dividir toda a nossa sociedade em pequenos grupos que ficam ali, um brigando com o outro, e é como se a gente estivesse dentro de uma senzala gigante e o dono ali da senzala tá lá comendo pipoca, tendo os melhores recursos escassos, enquanto a gente está brigando por migalhas, tá? Então, depois disso, conforme começa a existir essa dinâmica aí dentro do aspecto político que muda, né? E aí o Estado começa a ter que se adaptar para atender os interesses dessa minoria aí também. E aí dentro do próprio movimento feminista você vai ver várias assim, todo um espectro, assim, várias subdivisões, né? E aí surge um grupo de homens que começam a pensar, pô, tá errado esse negócio aí, cara. A gente tá se ferrando. E aí, a grande diferença aí entre o movimento feminista e o estilo de vida MGTOW aparece nesse momento. O homem fala, não quero participar disso. Então, assim, o MGTOW não é um movimento de homens pedindo pro Estado dar mais direito para eles, né? E ficar naquela coisa ali. O MGTOW é um movimento que... Um movimento não no sentido de grupo, assim, é uma dinâmica, tá? Uma reação natural, tá? Que não é um movimento, é um estilo de vida. Ele é individual e não coletivista, isso é importante que fique bem claro aqui, tá? Mas a reação do MGTOW é eu quero ser alheio a todo esse processo da Matrix aí, no sentido de como as coisas funcionam. Então eu não quero ser o indivíduo político, não quero participar dessas regras morais que a sociedade impõe do cara ter que ser o provedor, do cara ter que cuidar da casa, do cara ter que ir lá morrer na guerra para manter essa sociedade, né? E se você percebe aquela brincadeira que existe aí quando tem esse tipo de discussão, o cara fala pra mulher, ah, vai lá lavar louça, e a mulher fala pro cara, ah, vai lá morrer na guerra. Isso tem um reflexo naquela sociedade do período paleolítico lá, dos homens das cavernas, aí se você pensar. As divisões de função que a gente tem nessa dinâmica familiar, elas não foram impostas assim por um indivíduo, elas foram manifestadas pelos indivíduos daquele período. O homem percebeu que ele tinha uma estrutura óssea maior e muscular mais resistente e começou a usar isso para caçar e obter os melhores recursos escassos. A mulher percebeu um impulso natural em cuidar dos filhos e ficar ali mantendo o lar deles funcionando. O lar, eu tô falando da caverninha do cantinho dos caras ali, tá? E aí quando você começa a ver em tribos essa divisão acontece espontaneamente, tem um documentário muito legal aqui no YouTube que é Sociobiologia ou Sociobiology The Human Animal. Então é Sociobiologia o Animal Humano, que mostra numa comunidade quase de Amish ali, que eles são alheios ao Estado, essa divisão do homem ir trabalhar. Tem mulher que trabalha ali também, mas a maioria das mulheres prefere espontaneamente ficar em casa cuidando dos filhos. Então a gente tem alguns... Eu não estou falando que deve ser assim, gente. Só estou descrevendo um fenômeno natural. Então os impulsos que a gente tem, eles são naturais. Eu não estou justificando que sempre seja assim. Eu não estou falando que você deva ser forçado a seguir seu impulso natural. Eu estou falando que você vai manifestar ele querendo ou não, tá? Tanto o impulso natural de querer ser alheio a ele, né?
Ah, eu não quero fazer parte disso, não quero casar, ter filhos. É um impulso natural de equilíbrio de quem se reproduz e dos outros indivíduos ali e da quantidade de recursos escassos. Então, não existe uma obrigação moral e ética de você ser mental, de você ser feminista. O que existe é uma manifestação natural de um processo biológico, físico, evolutivo. Não é mágica. E um erro que muitos cientistas sociais aí, que muitos sociólogos fazem, eles trabalham e analisam eventos e fenômenos sociais como se eles fossem alheios à nossa natureza biológica existencial, e não são. Um fenômeno social é uma manifestação coletiva de vários indivíduos que estão ligados por esse determinismo biológico existencial. Existencial porque é a maneira que as coisas são, que elas existem. Biológico porque eu estou falando de seres vivos aí, tá? Então fenômenos sociais não são alheios. A construção social que acontece é quando um grupo de indivíduos manifesta um fenômeno biológico e cria conceitos e acaba estabelecendo ele. Aí tem toda uma estrutura. Mas no final das contas, se você não quer ser mental, não quer ser feminista, vai dar na mesma. Você vai estar simplesmente manifestando um impulso biológico natural, tá? O que a gente tem que perceber aqui, ó, se você fizer uma análise mais objetiva, você vai perceber que a grande diferença entre o estilo de vida mental e o feminismo é o Estado. Enquanto o mental quer ser alheio ao Estado ali, porque ele vê o Estado como mais um mecanismo opressor ali de dominação, as feministas elas vão querer que o Estado sirva como uma ferramenta de igualdade e equidade aí, né, para que as relações sejam iguais. Só que nisso há uma contradição. Se eu usar um agressor para agredir pessoas com a justificativa de para diminuir a agressão, eu continuo agredindo. Então, assim, o grande problema aí é que o Estado força indivíduos a participar de um arranjo social de maneira coercitiva. A única maneira de um arranjo social ser ético é ele ser voluntário. Então, numa sociedade ética, você é livre para fazer o que você quiser, menos iniciar violência física contra o indivíduo pacífico. E aí a gente separa bem claramente o que é moral e o que é ética. Ética são ações permitidas ou proibidas. A única proibição aqui é iniciar violência física contra indivíduos pacíficos. Moral é sua noção pessoal de bom e mal. Então isso é algo pessoal, você não pode impor a sua moral no outro. Nisso, você percebe que o que a gente classifica como bom e mal é basicamente outra manifestação desse impulso biológico natural aí. Normalmente a gente vai chamar de bom aquilo que potencializa a nossa existência, ou a gente interpreta assim, e o que potencializa a nossa extinção, se continuar o patriarcado a gente vai ser extinto, se o Estado começar a dar benefício para a mulher a gente vai ser extinto, enfim, essas coisas aí. A gente classifica como mal o que a gente interpreta que potencializa a nossa extinção. No entanto, a gente quer a mesma coisa dentro desse processo aí. A gente cria um conceito e às vezes estabelece aquele conceito como uma verdade absoluta, como se a gente fosse obrigado a sentir empatia. Ninguém é obrigado a sentir empatia. Numa sociedade ética, você é obrigado a não iniciar agressão contra o indivíduo pacífico. Porém, não existe obrigação em termos filosóficos aí, porque se eu falar que você já nasce com obrigações, eu estou falando que você nasce escravo. Esse é um grande erro de vários filósofos que falam assim, você nasceu nessa sociedade, então você tem obrigação perante a ela. Então, existe um fato de eu ter nascido numa sociedade, eles geram um dever. Então, assim, eu estou falando, você tem obrigação porque você nasceu com obrigação. Então, eu não estou justificando nada. A única, entre aspas, obrigação, que não é uma obrigação, é um impulso natural que você vai ter, é de potencializar a própria existência, e você faz isso tentando obter os melhores recursos escassos. Então, essa divisão de clube do Bolinho e da Luluzinha só é interessante para quem está no poder, tá? Faz todo sentido você tentar ser alheio a ela, é muito difícil, porque, de certa maneira, todos nós somos escravos aí, porque quem está no poder utiliza-se de técnicas de manipulação de massa
em cima desses impulsos biológicos. Então tem uma análise bem mais profunda aqui no meu livro, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui porque já tá ficando grande. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Links para conseguir o livro, de Apoia-se, das minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E beijo do trouxa.